Olá, seja muito bem-vindo. Convido você para juntos estudarmos a palavra de Deus nessa semana, iniciando essa semana com a lição de número 7, o problema do mal. E o nosso texto para hoje, sábado à tarde, é Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz o seguinte: E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Linda mensagem. Esse é o nosso texto para memorizar. E diz, se Deus é bom e todo poderoso, por que o mal existe em tantas quantidades? Você já perguntou? Se Deus é tão bom, maravilhoso, todo poderoso, por que ele permite o mal? Por que o mal existe? A lição dessa semana ela vai falar sobre este tema. Diz, muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvida quanto param para pensar na origem do pecado e na razão da sua existência. Elas veem a obra do mal como seus terríveis resultados de miséria e desolação e questionam como tudo isso pode existir sob um reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Este é o mistério para o qual não encontramos explicação. O pecado, não há explicação para o pecado, não há justificativa para o pecado, não há justificativa para o mal. O que o texto diz, aqui nosso texto para memorizar, é que um dia mal deixará de existir. E é sobre essa esperança, crendo nisto, que devemos avançar cada dia mais, na esperança de que o mal, de toda dor e sofrimento, um dia vai chegar ao fim, por ocasião ali da volta de Jesus. Diz que o Deus da Bíblia é totalmente bom e podemos confiar nele, mesmo quando o mal que tanto afeta o mundo decaído, o nosso mundo decaído. Até quando, Senhor? É o tema da lição de domingo, a qual vamos estudar agora com você. Diz, o problema do mal é expresso não apenas em contexto contemporâneo, mas na própria Bíblia, Como a Bíblia mostra a importância do problema do mal na expectativa ou na experiência humana. Nós temos os livros de Jó, Jeremias e Malaquias, E Salmo também frisa aí sobre essa questão do mal. Jó, por exemplo, se questiona por causa do mal. E há muitos questionamentos bíblicos, de personagens bíblicos, sobre a questão do mal. A maioria das pessoas, inclusive personagens bíblicos, de se perguntar por que o mal existe e coisas ruins acontecem. Por que isso acontece? Esses textos levam a questões com mais quais nos defrontamos. Porque aparentemente os ímpios prosperam e os que praticam o mal se beneficiam dele. Se não sempre, pelo menos com frequência. Porque o justo sofre. E onde está Deus quando o mal ocorre? Porque ele aparece e está longe de nós, até mesmo escondido. Às vezes, quando a gente vê o mal prosperando, vê os ímpios crescendo, às vezes a gente pergunta, aonde está Deus quando o mal acontece? Aonde está Deus quando essa tragédia acontece? Certo? Essa, às vezes, é nosso questionamento. Mas a pergunta é até quando, Senhor? Jeremias fez esse questionamento a Deus. O mal é realmente terrível e Deus odeia ainda mais do que nós. Até quando, Senhor? Até quando o mal reinará? Por exemplo, Mateus capítulo 27, verso 46. Como você entende essas palavras de Jesus? O que ele diz sobre o que Deus foi tocado pelo mal do modo mais impressionante. O próprio Jesus se sentiu desamparado pelo Pai. Deus é quem mais sofre diante do mal. Diante do mal, ali no Mateus 27, 46, onde Jesus estava na cruz do Calvário, ele diz, Pai, ele disse, Eloi, Eloi, Samanatano, por que me desamparaste? Ele se sente abandonado pelo Pai, e ele sente a ausência de Deus ali em sua vida. Meu Deus, por que me desamparaste? Aqui vemos com palavras bastante impressionantes que o próprio Deus é tocado pelo mal. Uma verdade destacada de maneira surpreendente no sofrimento e na morte de Cristo na cruz, onde todo o mal do mundo recaiu sobre Jesus. Então, por sua morte na cruz, Cristo derrotou a fonte do mal, Satanás, e o futuro irá destruir totalmente o mal. Sabe,
a questão da morte de Cristo na cruz do Calvário era por fim todo o mal, todo o sofrimento. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Satanás é derrotado para sempre. Graças a Deus, Jesus não desistiu. Jesus não desceu da cruz, mas ele permaneceu lá, por amor a mim e a você. Como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas, né? De que forma podemos ajudar as pessoas falando do mal, né? Do mal que está ao nosso redor hoje. Nosso texto hoje está no livro de Jó. Jó, capítulo 38, verso de 1 a 12. Diz como a resposta de Deus a Jó lança luz sobre o problema do mal. O que sabemos é o que não sabemos a respeito do que pode estar acontecendo nos bastidores do grande conflito. Há muitas coisas que acontecem e nós não sabemos. E Jó, ele se questiona a Deus, ele faz muitas perguntas a Deus, e aí chega um momento que Deus diz, para Jó, agora eu vou te fazer pergunta e responde se você o sabe. Vou ler aqui os primeiros versículos do capítulo 38 de Jó, verso 1 e 2. Onde-se então no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, quem é este que obscurece os meus planos, com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei pergunta e você me responderá. Verso 3, né? Então, Deus agora começa a perguntar, a fazer pergunta a Jó, para que ver se ele o responder. E Jó não responde, porque Jó não tem o conhecimento necessário para responder a Deus. Assim como eu e você não temos o conhecimento necessário para entender muitas das coisas que perturbam, às vezes, a nossa mente. O Senhor, diz aqui, o Senhor mostrou a Jó que ele criou o universo e tem um pleno conhecimento e controle sobre todas as coisas, né? Deus tem o conhecimento necessário, ele sabe todas as coisas, o que precisamos fazer é confiar nele e entender que ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Jó sofreu e questionou porque tanto mal e sofrimento tinha sobrevindo a ele. Jó pedia uma audiência com Deus para que encontrasse resposta às suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteceriam nos bastidores ali na corte celestial. Muita coisa estava acontecendo e Jó não sabia. Jó não tinha noção de que ele estava sendo provado, de que ele estava sendo testado ali por Deus. Então, Jó queria entender o que estava acontecendo. A resposta de Deus a Jó é impressionante. Do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Uma parafrase da Bíblia, né? Da Bíblia, apresenta esse texto da seguinte maneira. Olha o que diz, porque você fala tanto quanto sabe tão pouco, né? Porque você fala tanto quando sabe tão pouco. Talvez esse é o questionamento de Deus a Jó. Diz aqui, onde você estava quando eu lhe lancei os fundamentos da terra? Deus pergunta para Jó. Diz, responda se você tem entendimento. Responda se você tem entendimento. É ali o verso 4 do capítulo 38 de Jó. Então, Jó, tu quer ser tão sabido? Por me diga onde eu estava. Né? Onde tu estava quando eu lancei esse fundamento da terra. E aqui nós temos, por exemplo, é interessante que Jó, quando Deus faz várias perguntas para Jó, Jó não tem resposta para nenhuma dessas perguntas. Jó agora reconhece que ele não sabe de nada. E aí diz que leia Jó 42, verso 3, como a resposta de Jó mostra o que devemos reconhecer sobre a nossa própria posição, né? Que devemos reconhecer a nossa próxima posição diante de Deus. Aí nós temos aqui Jó, capítulo 42, verso 3, que diz o seguinte, tu perguntaste, quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, Jó falando, né? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Eu falei de coisas que não conhecia, falei coisas que sem saber.
Jó reconheceu que, como criatura, o conhecimento e o poder dele era limitado. Sabe, às vezes, eu vejo muitas pessoas questionando as coisas de Deus, questionam muito a Bíblia, questionam muito dos planos de Deus, mas entendam uma coisa, querem entender a grandeza de um Deus no universo, né? De um Deus que criou todo o universo. E aí, como é que pode uma mente finita, uma mente pequenininha como a nossa, compreender uma mente infinita que é a mente de Deus? Então a gente às vezes quer colocar o oceano num copo d'água, e isso é impossível. Então precisamos entender e confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e entender também que o mal um dia terá o fim. Aqui, em suas respostas a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia e não compreendia. Nós também devemos reconhecer com humildade que muitas coisas acontecem no mundo e nos bastidores a respeito das quais não sabemos. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boa resposta, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. Em outras palavras, o que devemos fazer de fato é confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, eu não sei se você tem filho, mas às vezes queremos que nossos filhos acreditem e confiem em nós, mesmo quando eles não entendem aquilo que a gente está pedindo ou orientando. Deus não é diferente. Deus quer que nós entendamos. Aliás, Deus quer que nós confiamos nele e aceitamos seus planos, mesmo quando não entendemos o plano completo. Mas precisamos apenas confiar nele. Eu gosto dessa partezinha que tem um pensamentozinho aqui para pensar na lição. Diz: sabemos pouco sobre qualquer assunto, porque devemos conviver com temas complexos, como o mal e o sofrimento, para as quais não temos todas as respostas. Pela fé em Jesus, confiando nele, e como nós não temos a resposta, mas Deus tem a resposta. Deus sabe o que é melhor para nós, e é nessa certeza que devemos avançar em fé a cada dia, crendo que Ele sabe o que é melhor para nós e que um dia todo o mal será extinto para todo sempre. Isaías 55, verso 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Não podemos imaginar a complexidade do plano de Deus para o mundo. Diante de tudo isso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais Ele faz ou deixa de fazer algumas coisas em determinadas situações? Então, como a gente não compreende tudo, a gente não tem a dimensão do todo, é impossível compreender tudo. O que devemos fazer, como falei na lição de ontem, é aceitar e confiar nesse Deus amoroso, misericordioso, que nos ama infinitamente, muito mais do que podemos imaginar. Diz que uma forma de lidar com o problema do mal que se baseia no reconhecimento de que, como criatura, sabemos pouco, é chamado de teísmo cético. Segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas, por causa de nosso conhecimento limitado, não pode achar que estamos em condições de saber exatamente quais são as suas razões. Então, tem coisas que a gente não vai compreender enquanto estivermos nessa terra. Tem pergunta que só será respondida lá no céu. Então, se você quer resposta para algumas perguntas difíceis de entender hoje, você precisa permanecer fiel a esse Deus, precisa aceitar os planos de Deus, mesmo que você não entenda. Você precisa simplesmente aceitar.
O teísta cético possui ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus, de Deus para a existência do mal. Só porque não podemos ver, por exemplo, o germe flutuando, isso não significa que esse organismo não exista. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões. Eu não preciso conhecer as razões de Deus. Eu preciso apenas conhecer quem ele é, que é um Deus amoroso, um Deus de caráter, um caráter imutável, como vimos nas lições anteriores, e um Deus que me ama profundamente. Isso é suficiente. Eu não preciso. As pessoas ficam tentando conhecer todas as razões. Não, mas eu preciso entender isso, entender aquilo. Não, para com isso. Deus, ele te deixou conhecer aquilo que é fundamental, aquilo que é suficiente para a sua salvação. Tem coisas que a gente não vai entender. Se você continuar investigando, buscando, corre o risco seriamente de você desviar do caminho do Senhor. E isso Deus não quer para você. Eu creio que você também não quer. Aqui como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor. O que ele percebeu e o ajudou a ver a realidade de maneira diferente. Aí nós temos o Salmo de Asaf, Salmo 73. Asaf começa dizendo, olha, eu por pouco, Cadê? 73, 71. De fato, Deus é bom para com Israel e para com o de coração limpo. Ele começa dizendo isso, mas ele disse assim, quanto a mim, Asaf diz isso, quanto a mim, porém, quase me desvalara os pés, eu quase escorregava. Pouco faltou para que se desviassem os meus pensamentos. Por que Asaf passou por isso? Por que ele teve esse pensamento? Olha, por pouco, quase eu caía, quase eu desviava. Por quê? E ele vai assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do mal. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio. Ele via a prosperidade de pessoas mais e ele ficou agora com inveja. E ele agora ficou preocupado. Asaf ficou preocupado com isso. E se o salmista questionou por que os ímpios prosperam e o justo sofre, ele percebeu que ele percebeu ali, por exemplo, lá no final, ele percebe que o santuário é a chave para compreender o problema do mal. E ele começa a questionar, e até, deixa eu ver aqui, eu acho o verso, achei. Verso 17 diz o seguinte, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Asaf, ele ficou preocupado com a prosperidade do mal, até que ele entra no santuário e vê o resultado final dessas pessoas, o final daqueles que não, o final do mal. E ele percebe que todo o mal seria destruído no final. E ele agora fica, sossegado. Diz que o salmista ficou perturbado com o mal que existia. Ele olhou ao redor e viu os ímpios prosperando. Tudo parecia injusto. Ele não tinha resposta para isso. Então se perguntou se vale a pena crer em Deus e servi-lo, até que olhou para o santuário. O santuário ofereceu-lhe parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconheceu que existe um juízo justo e que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Ele entendeu que um dia haverá um juízo e todo mal será dissipado para todo o sempre. E foi isso que alegrou o coração do salmista Asaf. Aqui o entendimento, aqui naquela pastinha para pensar, diz, o entendimento adventista do santuário e do juízo investigativo nos ajuda a compreender o problema do mal, claro, que mostra claramente que um dia todo mal será extirpado. Não haverá mais um mal, não haverá mais dor nem sofrimento. Assim, você se alegra em saber que, embora tenha perguntas e os detalhes sobre a história e o juízo de Deus serão revelados no fim? Claro! A alegria maior de que saber que toda dor e sofrimento um dia vai ter fim, em que
nós viveremos uma vida eternamente ao lado de Deus e para todos sempre? Sabe? Que possamos cada dia crer de que o mal um dia terá fim. Que possamos a cada dia confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos muitas das coisas a qual sua palavra nos diz. A defesa do livre-arbítrio é o tema de hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mau resultado do uso errado do livre-arbítrio, Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Pergunta é, por que Deus deu livre-arbítrio apesar do risco? Existe uma resposta aqui do escritor, ele diz assim, livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade e toda a alegria. É impossível amar sem o livre-arbítrio. Amar é uma escolha. As pessoas escolhem obedecer ou não obedecer. Isso é a felicidade que Deus designou para as suas criaturas superiores é a fidelidade, a felicidade de serem unidas a Ele e unidas e umas às outras e livre voluntariamente. Para isso, elas precisavam ser livres. Para ser voluntário, para que se unida a Ele e às outras pessoas, ela precisava ser livre, Lembre que você toma decisões todos os dias na sua vida. Você toma as suas escolhas. Ninguém força. Deus não obriga você a fazer muitas coisas, Deus apenas ele orienta, ele pede, mas você é que toma a decisão todos os dias da sua vida. Como Deus concedeu liberdade moral a Adão e Eva, Como Deus concedeu liberdade a Adão e Eva, Liberdade. Lembre que Deus, ele coloca ali na árvore da vida, e disse, Adão, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Adão e Eva podiam escolher obedecer ou não, Ou não. E eles resolveram não obedecer a Deus, porque o Senhor, ele queria que as suas criaturas fossem livres para o amar. Por isso que ele põe esse livre-arbítrio, porque é impossível amar sem o livre-arbítrio. Adão e Eva, eles comeram o fruto proibido e desde então a terra está repleta do mal. O capítulo 4 de Gênesis, o capítulo 4 seguinte, o relato da queda, e vemos o terrível efeito do pecado no assassinato de Abel, matando de Abel por seu irmão, Caim mata Abel, e ali foi um dos piores crimes ali que aconteceu já no início da história ali do nosso planeta, já no início da história do pecado. E aí eu fico pensando no dor e o sofrimento que Eva e Adão passaram, sabendo que ali foi o resultado da sua desobediência ao mandato de Deus, às ordens de Deus. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxeram o pecado para a história do nosso planeta. Toda a Bíblia conta história extraordinária, de pessoas que tomaram a decisão ao lado de Deus, mas também pessoas que rejeitaram. Deus muitas vezes, olha, eis que eu lhe ponho entre a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva, a vida e a morte, aliás. Escolha, pois, a vida para que viva. Deus, ele sempre quer que nós vivamos, ele sempre quer que nós amamos, ele sempre quer o melhor para nós, mas nós é que tomamos a decisão final. É nós que decidimos ir para a igreja e não ir para a igreja. É nós que decidimos todos os dias pela manhã estudar a Bíblia ou não. Deus não vai nos obrigar a estudar a sua palavra. Deus não nos obriga, ele nos orienta, ele nos guia, mas aí cabe a nós tomar a decisão todo dia ao seu lado. E só poderemos ser felizes se de fato fomos livres para isso. Todos os dias de nossa vida, em um grau maior ou não, nós exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Sem ele, não seríamos humanos, seríamos apenas como máquina ou robô, O robô. Aqui tem uma história interessante. A corporação Sony criou um robô chamado Aibo. Aibo, que não fica doente, não pega pulga, não morde, não precisa ser vacinado e não perde pelo.
Pergunta é: você trocaria o seu cachorro de carne e osso por uma aibo? Essa questão o ajuda a entender por que Deus nos criou com livre-arbítrio, apesar dos riscos. Eu tenho certeza que você não quer trocar o seu cachorro, né, seu cachorro de carne e osso, por um robô. Sabe? Um robô vai te obedecer, vai fazer o que você quer, mas ele não vai te amar. Por isso que sempre escolhemos, os seres humanos, sempre escolhemos os que têm livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Apesar do risco. Apesar de que um cachorro pode lhe morder, pode lhe fazer mal, mas também ele pode lhe amar. Entende? Por isso que Deus escolheu fazer seres humanos livres, para que nós pudéssemos amar. Que cada dia possamos compreender que o livre-arbítrio foi a melhor coisa que Deus nos deu e que possamos escolher sempre estar ao lado de Cristo, sempre estudar a sua palavra, sempre estar perto dele. Deus nos concedeu às criaturas livre-arbítrio, porque ele é necessário para que o amor exista. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal, né? Por amor, Deus nos deu livre-arbítrio e escolhemos errado como usar esse livre-arbítrio, e aí existe o mal por causa da mais escolha. Se você passa agora, por exemplo, a se alimentar de forma indevida, você vai trair doença sobre si. Então é a má escolha que você faz. Mas se você cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, se alimentar de forma adequada, você vai ter saúde. Então é a consequência das escolhas que fazemos, né? O mal e o bem é consequência das escolhas. Se eu sirvo a Deus, eu vou colher o bem. Se eu me alimento de forma correta, eu vou colher o bem. E se eu fazer as coisas de qualquer jeito, e aí a tendência é colher, né? Diz um ditado que a gente colhe aquilo que planta. No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que eu deteste com todas as forças, porque excluir a sua possibilidade excluiria o amor e destruiria antes no momento certo, enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista, né? Para que o amor exista. Só o amor desperta amor, né? Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás, certo? O amor de Deus, ele é engrandecido diante do mal. Quanto maior o mal, maior a bondade, a maior é a bondade de Deus. Entende? Há uma comparação. Se nós nunca tivéssemos enfrentado situações difíceis, nós nunca iríamos valorizar os tempos bons a quais vivemos, né? Os quais vivemos. Então, é diante, né? Só quem já teve fome valoriza a comida. Quem nunca sentiu fome, nunca teve fome, ou que nunca passou fome, melhor dizendo, não sabe o valor da comida. Entende? Por isso, quanto mais o tempo passa, quanto mais o mal cresce, a gente mais vê a bondade de Deus e mais queremos estar no céu. Que possamos cada dia querer estar no céu. Quem gostaria de viver sem amor? Você gostaria de viver sem amor? Ninguém gostaria, né? Sem o livre-arbítrio não existiria amor. Sabe, você que é casado, você tem uma esposa. Você escolheu casar com essa esposa. Você escolheu ela entre muita outra. Você escolheu ela. Entende? Então, é uma escolha que você faz. Então, não existe amor sem livre-arbítrio, né? A pergunta, mais uma vez, é: quem gostaria de viver sem amor? Você gostaria de viver sem amor? Claro que não. E eu não gostaria. Você também não. Tenho certeza disso. Isso aqui, leia Romanos capítulo 8, verso 18 e Apocalipse 21, verso 3 e 4. Esses textos aumentam a nossa confiança na bondade de Deus, apesar do mal que há no mundo. Vamos ver aqui Romanos capítulo 8, verso 18, é o seguinte, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, né? Paulo deixa claro aqui que a esperança dele, na volta de Jesus, que a esperança dele que todo mal vai ter fim. E que não, por mais que a gente sofra nesse mundo, não dá de comparar com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós.
E aqui Apocalipse 21, verso 3 e 4, só confirmar aqui, verso 3 e 4, diz o seguinte, verso 3, deixa eu achar, então ouvi uma voz que vinha do trono que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com ele, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será Deus deles. Verso 4. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá, e não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Aqui no texto começa dizendo o seguinte, que Deus, o Deus do céu, habitará na terra, habitará juntamente conosco na nova terra. O tabernáculo de Deus descerá para essa terra e Deus habitará conosco para todo sempre. Essa terra será o centro do universo. Então, que maravilha, ele diz que todo o mal passará, toda dor, todo sofrimento. Por muito, eu acho que durante a minha vida inteira, desde quando eu cheguei na igreja em 2001, esse texto de Apocalipse 21, 4 tem alegrado e trazido esperança para a minha vida. Sabe, eu não sei se você já perdeu alguém na sua vida, mas eu já perdi irmã, já perdi vó, vô, já perdi muita gente, já primo, muita gente, tia, tio, muita gente já morreu na minha família, muita. E quando eu olho para esse texto, me dá esperança de que a morte um dia vai ter fim. Sabe? Um dia o mal vai ter fim. E essa esperança deve alimentar o meu coração. Essa esperança deve alimentar o seu coração a cada dia. O Senhor prometeu que dará fim a todo mal e todo sofrimento. E essa crença devemos ter em nosso coração, em nossa mente, em nosso coração. Sabe por quê? Porque é isso que nos mantém em pé, é isso que nos mantém firme caminhando rumo a Canaã celestial. Mesmo quando não conseguimos enxergar através da escuridão, Deus vê o fim desde o princípio. Às vezes, como a gente está caminhando nessa caminhada cristã, às vezes queremos entender coisas que não estão dentro do nosso entendimento. Queremos ver aquilo que está além, mas Deus está vendo por nós e precisamos apenas crer que Ele sabe que é melhor para nós e apenas precisamos seguir suas orientações. E assim, só assim, seremos felizes. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada, né? A ser revelada é o que falou ali em Romanos capítulo 8, verso 18, né? Então, possamos confiar e caminhar em frente, né? Além disso, a liberdade inerente ao amor é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-lo, Cristo concedeu a nós, mesmo sabendo que levaria a cruz. Ele sofreu muito. Por que é tão importante sempre nos lembrar dessa verdade? Deus sabia que o ser humano iria pecar. Deus sabia que ele teria que ir à cruz, morrer por cada um de nós. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele não desistiu. Ele foi por amor. Ele foi por amor. O que essa verdade faz no seu coração? Aqui diz o seguinte, um negócio que eu disse, o livre-arbítrio evita a conclusão de que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Sim. Nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Né? Nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Deus quer que nós o adoremos, mas nem todo mundo adora Ele. Deus quer que guardemos os seus mandamentos, mas nem todos guardam os seus mandamentos. O ser humano é livre. Por exemplo, um dos mandamentos que está lá nos 10 mandamentos do Êxodo 20, é o 4º mandamento, que é a observação do sábado. E nem todos observam esse dia. Poucas pessoas no mundo observam esse dia como o Senhor deseja que observamos. A Bíblia também deixa claro, em Levítico 11, que não se deve comer carne de porco. Nós sabemos que a maioria das pessoas come carne de porco. Mas a Bíblia diz que não pode. E aí? Vamos ler um texto aqui do Patriarca Profeta, página 18, que diz o seguinte: mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço do amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve ser baseada em uma convicção de sua justiça e benevolência.
Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderia ter visto então a justiça de Deus na destruição ali do inimigo, por a ocasião de ele ter sido expulso do céu. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás e seus efeitos tanto sobre os homens quanto sobre os animais, sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificaria que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres humanos, aliás, para todos os seres santos, para impedir que fosse enganado quanto à natureza da transgressão e para salvá-lo de cometer pecado e sofrer a pena. Então, o mal, Deus permitiu que o mal existisse para que nós viéssemos ver a gravidade que é o pecado. É uma lição para cada um de nós. Existe uma palavra chamada teodiceia. Teodiceia é a tentativa de explicar por que Deus permite a existência do mal, mas não é a tentativa de explicar ou justificar o mal. E agora pergunta aqui, imagine que alguém chega ao céu e diga: Jesus, agora eu entendo porque minha família foi torturada e morta na minha frente. Agora faz todo sentido. Obrigado, Jesus. Isso seria um absurdo. Como entender que é Deus e não o mal, que no fim será reivindicado? No fim, é Deus que é vitorioso. No fim, é Deus que será glorificado e o mal será destruído para todo sempre. Pergunta aqui, você já foi tentado a pensar que não existisse explicação para o sofrimento? Eu já. E você? O reconhecimento de Jó de que tinha a falar de coisas que não entendia lança luz sobre sobre essa condição. Às vezes a gente fala coisas que a gente não entende. Por isso que precisamos todos os dias confiar em Deus, mesmo quando não entendemos. Que Deus ele continue nos abençoando todos os dias. E que na semana que vem, com o tema livre-arbítrio, o amor e a providência divina, possamos compreender ainda mais esse amor de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Eu agora você na próxima semana.